Fala, primos! Eu liberei uma aula gratuita do meu curso Notion para empreendedores, onde você vai aprender a criar uma rotina ideal que funcione para você e de fato parar de procrastinar. Vamos lá? Fala, primos! Antes de mais nada, eu quero começar essa aula dizendo que não é a ferramenta que vai solucionar essa rotina produtiva que você procura, mas principalmente a aplicação desse sistema na sua rotina. Porque não adianta uma ferramenta sem uma metodologia. A ferramenta sozinha não vai fazer milagre. E eu preciso que você entenda que você precisa estabelecer de fato um compromisso com você mesmo, de atualizar os dados dentro da planilha, dentro do Notion, dentro das ferramentas que você vai aprender, porque senão nada adianta você ter a ferramenta pronta e não trazer essa atualização dos dados diariamente fazendo parte aí da tua rotina. E aí eu preciso de fato que você se comprometa com você mesmo a fazer isso. E eu te garanto que é muito mais simples do que você imagina. Por isso que dentro do meu sistema de Notion eu simplifiquei o máximo possível para que realmente seja prático, porque eu sei que a gente faz tantas coisas, tem tantas demandas e muitas das vezes o que me travava nesses sistemas de organização era que eu passava às vezes mais tempo atualizando a ferramenta do que de fato fazendo as tarefas. Então aqui vocês vão entender e vão ver que vocês não precisam disso, mas que sim, vocês precisam desse compromisso para atualizar o que for preciso. Outro ponto importante é que não existe fórmula de rotina que funcione para todos. Aqui eu vou te ensinar a pensar acima de tudo, ao invés de replicar o meu modelo de Notion. Lógico que a maioria das ferramentas você não vai precisar alterar, nem deve, pode copiar, pode usar igual, mas se porventura tiver alguma situação, alguma coisa que não faz sentido para você, que você queira adaptar, está totalmente livre e você realmente precisa entender e ter inteligência para fazer isso, tá? Então eu também quero que você assuma esse autocompromisso em analisar como que isso vai ser aplicável para a sua rotina dentro da sua realidade, dentro do seu trabalho, dentro da sua profissão, dentro das coisas que você faz na sua vida pessoal. E aqui mais pra frente você vai entendendo melhor. Eu nunca gostei de ter uma rotina cronometrada, ter todos os checklistzinhos ali a serem feitos no meu dia, porque eu sinto que se eu tenho que, sei lá, anotar quando eu acordo, quando eu tomo café, quando eu escovo meus dentes, quando eu tantas coisas que a gente precisa lá e dar check e tem que fazer e meditar e etc, que eu senti como se talvez se eu não tivesse feito uma coisa, eu não tivesse dado check, eu senti que meu dia ficava mais ansioso, eu tinha mais autocobrança e talvez se lá no início do meu dia eu não tivesse cumprido, sei lá, lavar a louça ou fazer algo simples, eu senti uma autocobrança e uma ansiedade ao longo do meu dia todo, como se eu não tivesse feito o que eu precisava fazer, que era muito importante. E aí eu ficava mais ansioso, mais acumulado e no final das contas o que era para me ajudar na minha produtividade, que era para me auxiliar, estava mais me atrapalhando, me deixando ansioso. Então, que foi o que eu falei. Então, eu não sou essa pessoa que gosta de anotar tudo fielmente do que faz, talvez você pode ser e tá tudo bem, mas talvez pelo meu perfeccionismo também de querer as coisas totalmente certinhas, se eu saio um pouco disso, eu não anoto isso, isso me fazia mal. Então eu prefiro que essas coisas do meu dia a dia sejam mais naturais, sejam mais espontâneas, que não necessariamente eu preciso fazer pontualmente tais coisas. E aí eu me permito ser um ser humano também. Então dentro disso eu consigo levar o meu dia com essas situações com mais leveza. E foi por isso então que eu estruturei um método simples, que realmente faz sentido na minha rotina e que funciona de fato, sem frufru e encheção de linguiça. Vocês vão ver. Eu quero que você entenda que cada pessoa também vai funcionar em horários diferentes. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já tentei acordar às 5 da manhã, ir pra academia e começar a trabalhar depois, e enfim. E aí eu fui entendendo que eu
acordava, me sentia indisposto, aí eu trabalhava e não conseguia ter a produtividade que eu queria. Chegava ali no início da tarde, eu estava cansado, tendo que produzir, e no final das contas eu fui entendendo que toda vez que eu acordava cedo, e às vezes eu nem ia pra academia, não fazia nada disso, nem lavava meu rosto, já sentava para trabalhar, logo de manhã, eu queria fazer tudo pela manhã, eu queria trabalhar, eu queria arrumar a casa, eu queria, enfim, fazer tudo pela manhã ali, e eu sentia que meu dia ficava uma loucura. Aí chegava a noite, que era o horário que era para eu descansar, estar com a cabeça tranquila, eu ficava mais ansioso, eu não tinha feito as coisas que eu precisava fazer, mesmo tendo acordado às 5 horas da manhã, eu comia a casa toda praticamente, então eu ficava muito ansioso e acabava descontando isso na comida. E foi então que nesse processo eu fui descobrindo o meu horário ideal. E é isso que eu quero que você entenda. Você precisa descobrir o seu horário ideal para as determinadas tarefas que você faz. Então, hoje em dia, eu acordo às 7h30 da manhã, eu tomo meu café com calma, leio meu livro com calma, sem ver muito ali o horário, faço esporte, faço minha altinha, faço... ou quando eu não vou pra altinha, fico aqui em casa, ajeito minha casa, e aí meio-dia eu vou pra academia. Então eu entendi que tirar o tempo livre pra amanhã, pra mim, fez total diferença, porque eu não acordo já naquele desespero de trabalhar, eu acabo fazendo coisas, começando o meu dia com mais leveza, mais calma, cuidando de outras coisas que são importantes. Então, tendo a casa arrumada, eu já tendo passado ali, né, cuidado de mim, mais relaxado, liberado ali, né, uma endorfina. Aí sim eu volto da academia, almoço, e aí eu começo a trabalhar entre as 2 e as 8 da noite. Então, dentro desses horários, eu faço pequenas pausas, eu vou mostrar aqui pra vocês, e uma pausa maior entre elas. E aí depois disso, eu vou, assisto alguma série, vou na casa de algum amigo, faço alguma coisa diferente, não faço nada, aí eu faço o que eu quero. Se eu quiser ficar no celular, se eu quiser fazer qualquer outra coisa, eu faço depois desse horário. Então foi importante eu entender que por que eu estava acumulando tudo pela manhã, chegava à noite eu ficava ansioso, se o meu pico de energia, eu gosto de trabalhar um pouco à noite, tá? Eu não me excedo muito, às vezes, não fico exatamente até as 8, às vezes eu fico até umas 9 e tal, mas eu não passo muito disso, porque pelo menos umas 2 horas antes de eu dormir, geralmente eu durmo umas 11h30, 11 horas, eu gosto de ficar, né, sem estar com a cabeça ali atordoada de trabalho, e isso é muito importante até para nossa higiene do sono. Então eu fui entendendo isso e fui adaptando de um jeito que funciona para mim, que eu vejo que eu consigo descansar, que eu consigo fazer as coisas que eu quero pela manhã, que eu consigo ter uma produtividade excelente à tarde, nesse período até o horário da noite, e depois eu consigo descansar com muito mais leveza. Então, Pedro, mas eu não consigo tirar o horário da manhã, eu tenho muitas demandas, eu faço muitas coisas. Será? Será que talvez você não tá também se sabotando igual eu fazia, e muitas das vezes nesse horário que você tá trabalhando, você não fica ali rolando feed, aí trabalha meia hora, aí começa a fazer outras coisas, aí fazer realmente atividades que não são inteligentes, não estão te levando para o caminho que você quer, mas que na sua cabeça, por você estar aí sentado pela manhã e pela tarde trabalhando, é como se você estivesse trabalhando muito e você não pode ter esse tempo mais livre, não pode tirar esse horário para você, porque eu também pensava, eu também achava que eu tinha tantas demandas que não tinha como eu descansar. Eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava cada vez mais e preciso ainda, né? As minhas demandas, elas não diminuíram. Pelo contrário, elas aumentaram. Porque além de eu fazer os projetos, eu ainda tenho toda a questão dos infoprodutos, eu tenho que delegar a equipe. Então, a minha vida, ela ficou muito mais corrida, profissionalmente falando, só que eu aprendi a utilizar o tempo que eu estou trabalhando de uma forma inteligente e com hiperfoco, que é o que eu vou ensinar aqui para você. Então eu entendi que não adiantava ficar o dia inteiro ali trabalhando, à noite eu realmente não tinha feito as coisas que eu precisava fazer, eu procrastinei, eu me sabotei, eu fiquei olhando o Instagram. De nada adianta isso. Então o que eu fiz? Dentro dessas 6, 7 horas que eu trabalho de fato, eu trabalho de verdade, com foco, e é isso que foi me trazendo os resultados e uma rotina mais produtiva.
Então, primeiro eu cuido do meu CPF para depois cuidar do meu CNPJ. Afinal de contas, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, para mim, fez muito sentido isso. E talvez você, não, eu prefiro trabalhar de manhã e, sei lá, fazer um exercício, cuidar de mim à noite. Tá tudo bem. Para mim, funciona dessa forma. O importante é você analisar e ver se às vezes você também não tá seguindo regras que estabelecem e que no fim das contas não faz sentido para você, para sua própria biologia, né? Somos pessoas diferentes em todos os sentidos. Então, nesse processo, eu descobri que o meu pico de energia é no final da tarde, no início da noite. Então, antes, quando eu fazia tudo pela manhã, chegava o meu horário de pico, eu estava exausto, ansioso e não tinha produzido tanto como gostaria. Então, na verdade, o meu horário de pico era o horário que eu ficava mais ansioso. Só que eu achava que era o horário que eu ficava ansioso pelo meu dia atordoado. Não. Eu tinha usado a minha energia de forma não inteligente durante todo o meu dia e quando eu estava no meu pico de energia para trabalhar, para fazer as coisas, eu estava cansado. Então isso dava um choque e me causava ansiedade. Então, fazer essa troca, tirar a manhã para não fazer nada de trabalho e aí a partir da tarde e durante o começo da noite trabalhar, mudou assim, ó, 100% a minha produtividade. E parece muito óbvio, muito simples, porque foi só quando eu parei pra pensar, pera, por que eu tô fazendo isso? Será que eu não posso fazer de um outro jeito que as outras pessoas talvez não façam, mas faça sentido pra mim? Então também entendi que se eu cuido de mim antes de trabalhar, eu sou mais produtivo. Então eu gosto de me arrumar, eu me arrumo, eu coloco um tênis, eu me visto, tomo banho, eu me sinto bonito, mesmo que seja pra trabalhar de casa. Porque eu me sinto muito mais confiante, eu me sinto pronto, se eu precisar agora fazer uns stories, eu não preciso ficar procurando filtro, eu não preciso ficar procurando um fundo, eu não preciso ficar criando mais barreiras do que a gente já tem. Se eu preciso fazer uma reunião, eu tô pronto. E eu sinto que quando eu tô arrumado, quando eu tô... eu sinto que quando eu tô me sentindo bem, eu fico mais autoconfiante, eu consigo ter... mais disposição, eu consigo vestir a camisa e me sentir um profissional. Se você senta pra trabalhar de pijama, não escova o dente, faz as coisas tipo... como se estivesse em casa, seu cérebro, ele vai entender que você não tá... você não se colocou numa posição de empresário, você não se colocou numa posição de empresária, de alguém que tá com postura de líder, com postura de que quer trabalhar, quer fazer dinheiro, quer fazer as coisas com foco, com produtividade. Então isso também fez muita diferença no meu processo e eu sugiro você fazer o mesmo. Entendi também que eu tinha esse meu horário de procrastinação à tarde, depois do almoço. Geralmente era o horário que eu mais procrastinava. Então, beleza, acordava às 5 da manhã, trabalhava igual um doido, mas na minha cabeça eu achava que eu trabalhava. Eu ficava mais... fazendo 1000 coisas, abrindo 1000 abas, abrindo 1000 projetos, abrindo Instagram, tentando fazer post, tentando fazer tudo ao mesmo tempo e não fazia nada com proveito. E aí eu almoçava, no começo da tarde eu tava muito cansado. Aí eu sentava pra trabalhar, não conseguia fazer outras coisas, quando via ali no meio da tarde tentava trabalhar de novo, não conseguia e o dia já tinha passado. Então eu também coloquei as atividades mais importantes nesse horário. Então eu tenho o meu hiperfoco no final da tarde, onde eu tô trabalhando, mas eu não escolho coisas pra fazer no final da tarde. É coisas que estão ali durante o meu dia que eu preciso fazer e acaba que no final da tarde eu vou fazendo elas. Mas as coisas mais importantes que eu preciso realmente de mais energia pra fazer, como por exemplo, gravar essa aula, eu coloquei logo depois do almoço. Então às 2 horas eu iniciei isso. Então no horário que eu sinto que eu vou dando uma, sabe, aquela preguicinha, eu vou lá, opa, peraí, não é isso que eu quero pra você. À noite você vai descansar, porque senão você também descansa aí nesse horário e aí à noite não consegue dormir direito. Então, pra mim fez total sentido e essas 3 coisas que eu aprendi durante esse processo foi muito importante pra mim. E aí você também precisa calcular o tempo invisível das atividades que você faz durante o seu dia e que muitas vezes não estão sendo levadas em consideração. Por exemplo, se você vai para academia, não é só 1 hora que você está lá treinando que você tem que contabilizar ali na sua agenda, na sua rotina e você levar em consideração. Porque você vai tomar banho antes de sair de casa, você vai se arrumar, você vai se deslocar até a academia, depois você vai voltar, vai tomar banho, vai comer alguma coisa.
Então, tudo isso tem que ficar claro para você ter clareza do tempo que você faz todas as atividades que você faz no seu dia a dia, principalmente, e não só principalmente, mas tão importante quanto as atividades profissionais, as pessoais também. Para você não se sentir sempre correndo contra o tempo, atrasado. Então, o que você leva 1 hora, que você está lá na academia, geralmente eu contabilizo 2. Porque, por exemplo, eu levo 10 minutos para sair da minha casa e chegar até lá. Para me arrumar também é uns 10 minutos, então aí já foi 20. Para eu voltar de lá são mais 10. Para eu chegar aqui, tomar um banho e comer alguma coisa, mais 30 minutos. Então são 2 horas. E eu preciso levar em consideração essas 2 horas. E não só a hora que eu tô lá fazendo o que eu tô fazendo. Então no âmbito profissional é a mesma coisa. Cada pessoa vai levar um tempo diferente para executar as mesmas tarefas. E aí eu sugiro você fazer um exercício. Cronometrar quanto tempo você leva para fazer etapas, atividades, tarefas, coisas do seu trabalho. E dentro disso você fazer uma média geral para ver quanto tempo você leva para isso. Então, por exemplo, eu como designer que trabalho com identidade visual, no Clube dos Primos, que foi um produto onde a gente teve 2 edições que eu mostrei meu processo do início ao fim. Então, o atendimento com o cliente, a reunião, todas as etapas de construção, o vai e vem, tudo, até entregar ali o projetinho final bonitinho para o cliente. Então, na primeira edição, eu levei 17 horas e 28 minutos para o projeto completo. Na segunda edição, eu levei 11 horas e 12 minutos para o projeto completo. Então, eu pego e fiz uma média. Então, eu vou levar, geralmente, para desenvolver um projeto completo, 20 horas. Ai, Pedro, mas então é sempre... Não! Lógico, pode passar mais, pode passar menos, mas eu tenho uma breve clareza de quanto tempo eu levo isso, para que eu consiga distribuir também nos meus processos, na minha rotina, no meu dia a dia. Por exemplo, vou fazer uma etapa de cores. Eu não preciso saber só o tempo geral. Pega aquela etapa específica e vai cronometrando quanto tempo você leva para fazer isso. Se você é arquiteto, quando você está fazendo... procurando especificações dos produtos, dos materiais para os seus clientes. Quanto tempo geralmente você leva? Começa a cronometrar e ter uma clareza, porque aí quando você... amanhã eu preciso fazer especificação para o cliente. Vixe, mas quanto tempo eu vou levar? Será que eu vou conseguir fazer outra coisa depois? Você já tem essa média geral. Então, se eu sei que eu vou levar 2 horas para desenvolver uma paleta de cores, eu sei que dentro do meu dia, eu não posso colocar outras coisas... ou posso colocar outras coisas dentro desse tempo médio que eu tenho. Porque eu sinto que às vezes, por a gente não ter uma clareza, uma coisa palpável de horário, como por exemplo na CLT, você tem de horário até horário, acabou, você não tem mais nenhum compromisso e vida que segue. Como nós empreendedores fazemos várias tarefas, várias atividades de demandas diferentes, que levam tempos diferentes, e que cada pessoa vai fazer também em períodos diferentes a mesma tarefa, fica complicado para a gente conseguir organizar isso dentro da nossa rotina com clareza. Então, esse exercício foi muito importante para mim, entender o tempo que eu levo para fazer as atividades, e é isso que eu sugiro que vocês façam, tanto para a vida profissional quanto para pessoal. E eu sei que uma das dores de 99%, e minha também, é evitar a procrastinação e conseguir focar. Principalmente se você tem TDAH como eu. Então, durante anos lidando com TDAH, eu fui criando alguns hábitos simples que me ajudam e fazem total diferença para eu não procrastinar e eu manter hiperfoco, ter produtividade, e eu vou listar aqui para vocês. A primeira coisa é você, de fato, tirar de perto tudo que possa te distrair, principalmente o seu celular. Então, a gente está, de fato, atualmente, cada vez mais, viciados em dopamina. E isso realmente é muito perigoso. Porque, por exemplo, eu estou trabalhando aqui e demora para carregar uma página. Eu vou ali, pego meu celular, que já está aqui do meu lado, e vou fuçando no Instagram, vou vendo. Aí eu vou vendo o negócio, vou comentando. Quando eu ver, eu já desfoquei do que eu estou fazendo. E quando você desvia esse seu foco, até para você voltar e continuar do lugar que você parou, primeiro que isso não vai ter um progresso com excelência. Segundo, que pode te tirar o foco. Terceiro, que você pode perder o tempo de ficar ali mexendo no celular, que era o que eu fazia também antigamente. Então, é importante você ter isso em mente, porque
às vezes você fala, não, eu tô viciado. Não, porque, por exemplo, se você tem uma tarefa difícil para executar, automaticamente seu cérebro vai fazer o quê? Ele quer sentir prazer, tá aqui do teu ladinho. Ah, eu vou abrir o TikTok aqui rapidinho enquanto, sei lá, eu vou pensando aqui, tô com bloqueio criativo. Aí fica lá e começa a se comparar com todo mundo, aí começa a ver, meu Deus, fulano tá fazendo isso aí. Como que você acha que vai ser sua produtividade se você tá tendo essa distração e se você também tem TDAH, se você tá procrastinando? Então, assim, assume esse compromisso. Então, além de fazer mal para a sua saúde, tá atrasando a sua produtividade e sua concentração. A segunda coisa que eu faço é ter períodos curtos de hiperfoco. Então, nesses períodos de hiperfoco, o que eu faço? Eu tiro, né, o celular de perto, eu deixo meu celular lá na cozinha e dentro desse período eu não faço nada além de focar naquilo que eu peguei para fazer. Eu não me distraio, eu não abro várias abas ao mesmo tempo, eu não abro o celular, eu nem tenho ele por perto. E se eu tenho, eu realmente não abro, gente. É como se, por exemplo, sei lá, eu comecei o hiperfoco às 2 horas, que é o horário que eu começo a trabalhar, e eu faço hiperfocos de 40 minutos. Então, 40 minutos eu fico focado e 20 minutos eu descanso, eu abro meu WhatsApp, abro meu Instagram, eu lavo uma louça, eu como alguma coisa, eu faço o que eu quiser nesses 20 minutos, tá? Mas dentro desses 40 minutos é um compromisso que eu tenho comigo de não pegar. Então, se eu tô, sei lá, até meio 2h30, aí eu tô ali meio tipo assim, ai, tô cansado disso aqui, não sei o que, meu celular tá aqui, eu não pego. Às vezes eu pego na mão e falo, não, vou mexer, volta aqui. Então você também precisa criar esse hábito e ter esse compromisso, porque realmente me fez muita diferença e foi isso que mudou, assim, drasticamente a minha produtividade. Então eu vou fazendo isso ao longo do meu dia, então eu começo às 2, para às 2h40, volto às 3, para às 3h40, volto às 4, para às 4h40, aí das 4h40 até às 6 eu faço um intervalo maior. Até para não ficar exaustivo, então, por exemplo, eu gosto de fazer um café da tarde, eu como alguma coisa, eu faço qualquer outra coisa que não seja estar ali sentado trabalhando. E isso é importante até para nossa saúde física, porque se você ficar sentado por muito tempo, vai te dando problema na coluna, vai te dando tendinite no braço. Então, de 1 em 1 hora sentado, inclusive quando eu tô com o meu Apple Watch, ele manda, fique de pé. Então, isso automaticamente ajuda eu não trazer problemas físicos para mim. Então, eu tô concentrando, eu tô descansando nos intervalos como se fosse uma recompensa. Eu sinto que, assim, essas folguinhas de 20 minutos, passa rapidinho, mas dá uma paz, porque você se sente assim, cara, eu produzi, agora eu vou relaxar 20 minutos. Aí depois, cara, vou produzir, agora eu relaxo mais um pouco. Depois daquele intervalo maior, descanso minha mente, relaxo. E quando eu volto assim, ó, com fogo, com o negócio de trabalhar, de produzir. Então eu não consigo ficar cansado mentalmente, porque eu já me cuidei de manhã, eu já fui alimentando ali a minha energia durante ao longo do dia, e nesses processos de hiperfoco é foco total. Ah, Pedro, sempre é assim? Não necessariamente, às vezes vai ter coisas que eu vou levar mais tempo, às vezes eu não vou conseguir fazer essas pausas, mas é o que eu disse, são exceções, tá? Mas na maioria dos meus dias é isso que acontece. E eu uso o alarme para me auxiliar. Então imagina, eu vou começar o hiperfoco aqui. Aí eu vou pegar meu celular agora e vou colocar lá para programar daqui 40 minutos. Imagina toda vez você ter que fazer isso. Então é importante que você já deixe programado tudo isso de todos os seus dias. Então eu já deixo segunda, terça, quarta e quinta programado. Na sexta eu gosto de ter o meu dia mais espontâneo, assim, de produtividade. Então eu não trabalho dessa forma. Mas pode ver, todos os dias estão aqui, ó. Hiperfoco, descanso, hiperfoco, descanso. E já tá ali. Não precisa ficar configurando. Vai dar 2 horas, quando eu voltar da academia e tá comendo ali, aí eu tô assistindo alguma coisa, tocou o negócio, eu já venho. Então, porque muitas vezes você termina de almoçar ali, e aí você entra no celular, você tá vendo uma série, comendo, aí fica legal ali, começa a falar com um amigo, começa a fazer qualquer outra coisa. Até você lembrar, ai meu Deus, preciso trabalhar. Ah, pode ser 3 horas. Isso acontecia antes de eu ter ali no alarme. Então, é coisa simples assim, mas que faz diferença. E aí, era 3 horas, daí, meu Deus, eu tenho que trabalhar.
Ou você tá ali, acabou de almoçar e você fica assim, ai, será que é 2 horas? Tem que começar. Aí pega o celular, aí tá fazendo qualquer outra coisa, daqui a pouco tem que começar. Gente, tira tudo que ficar te incomodando aí do teu cérebro, te preocupando. Você não tem que pensar nessas coisas, já tem que estar programado, automatizado pra te lembrar, tá? Então eu gosto de fazer isso nesses períodos de hiperfoco e é importante que você aplique isso também na sua rotina de trabalho. A terceira coisa que eu gosto de ouvir, o ruído marrom, tá? Sério, quando eu de fato aprendi e comecei a trabalhar ouvindo o ruído marrom, minha produtividade, assim, sério, é bizarro. Você se sente, assim, tão conectado, porque nós que temos TDAH, a gente não gosta do silêncio completo para fazer qualquer coisa. E o ruído marrom é só você digitar lá no YouTube. Eu gosto desses 2 vídeos primeiro aqui, é os que eu mais ouço. Acaba um, vou para outro, acaba um, vou para outro. Eles têm mais de uma hora. Então são os períodos de hiperfoco. E o que eu gosto? Porque tem um som tipo de um vento, um barulho do mar. Eu não sei explicar. Eu sei que, sério, só testem. Coloquem isso e vão fazer o que vocês precisam fazer. Eu me sinto muito conectado, produtivo, eu não tenho nada externo que me tire do foco, porque se eu coloco uma música, aí eu tô lá trabalhando, coloco uma música, e aí eu não gosto daquela música, eu já vou lá trocar a música. Eu troquei a música, eu já vejo que tem um podcast, Sim, às vezes ouço um podcast trabalhando, sim, mas tenha cuidado se isso às vezes não tá te tirando do teu foco, porque se você tá ouvindo podcast, como que você vai focar no que você tá fazendo e absorver o que você tá ouvindo? Então, o ruído marrom, assim, pra mim, foi libertador. Eu gosto de usar isso todos os dias na minha vida. E cada vez mais que eu ouço, eu fico mais apaixonado, mais conectado, mais concentrado. Ele dá uma paz, dá uma tranquilidade. E realmente você, a hora que você aplicar, você vai entender como isso vai fazer diferença na sua produtividade. A quarta coisa é você não abrir 500 abas e ficar fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu tô com o WhatsApp aberto, tô fazendo atendimento, tô trabalhando, tô prospectando, tô fazendo stories, tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Porque é isso que, na maioria das vezes, vai fazer você se sentir improdutivo no final do dia. Porque, às vezes, você só não conseguiu concluir uma tarefa por completo, mas você fez muita coisa de várias tarefas. Só que o fato de você não ter cumprido uma única específica ou uma completa vai fazer você se sentir mal, se sentir improdutivo. Então, realmente, gente, vai fazendo uma coisa por vez. Só começa a outra quando finalizar aquilo. E faça com presença, tá? Porque sempre vai ter coisa para fazer. Então, por exemplo, eu tô gravando esta aula. Depois disso, eu tenho várias outras aulas para gravar. Mas o meu foco está sendo o quê? Passar o meu conhecimento, passar a informação que eu quero com presença, com clareza, agora com o que eu estou fazendo aqui. Então, não adianta você achar que você vai dar conta de tudo, virar um polvo aí durante o teu dia abrindo várias abas ao mesmo tempo. Tira isso também. Quando você vê que está fazendo isso, que às vezes tudo isso que eu estou falando tá meio automático já. Então, às vezes não vai ser fácil tirar isso da sua rotina. Então, quando você se pegar fazendo isso, peraí. Deixa eu tirar aqui, que eu vou focar aqui, beleza, fechou. Com o tempo você vai se acostumando. Hoje em dia, eu não faço isso. E assim, se eu tô com 2, 3, já me dá agonia. Sério pra vocês, tipo assim, sério mesmo. E isso foi também com a prática, porque eu costumava abrir, fazer milhões de coisas, procurar referência no Pinterest, ao mesmo tempo daí eu já abri o WhatsApp, aí eu tava com o Illustrator aberto, fazia um pouco de projeto, voltava pro Pinterest. E, gente, tá aí o grande erro da maioria das pessoas. O quinto item é você colocar tarefas realistas e que você de fato consiga cumprir. Então, na hora de fazer o planejamento, muitas vezes a gente acha que dá conta de fazer várias coisas e, na maioria das vezes, leva mais tempo do que a gente imagina. Então, seja realista e preze por estar concentrado fazendo aquilo bem feito. Lembre-se, nada é tão urgente se não é tão importante. Então você precisa também entender que se você tem clareza do tempo que você vai levar, como eu falei lá, para fazer as atividades que você tem, você vai ser mais realista para
fazer um cronograma realista do seu dia, porque às vezes eu sentia que eu colocava para fazer milhões de coisas no meu dia. Eu fazia de 6, eu fazia 3. Eu falava, porra, eu não fiz metade, cara. Só que essas 3 que eu fiz foram muito produtivas, foram coisas que realmente levam esse tempo. Então eu ficava me auto-sabotando, me auto-apedrejando. E pra quê? Pra eu ficar me sentindo mal, sendo que eu realmente tinha sido produtivo? Então quando eu comecei a ter essa clareza, eu comecei a ter muito mais assertividade na forma como eu organizo a minha rotina. Então o checklist que eu vou ensinar pra vocês vai facilitar, vai dar essa clareza que vocês precisam ter aí ao longo do seu dia. Então lembre-se, antes de você executar as tarefas, você precisa de tempo para atualizar as ferramentas. Por isso, é preciso ter inteligência e praticidade, tá? Isso é outra coisa. Eu estou fazendo as atividades do meu dia. Você implementar e você atualizar isso dentro do Notion também faz parte dessas tarefas e isso também deve ser levado em consideração no seu tempo, tá bom? Então, é importante que vocês tenham clareza e consciência disso também. E a sexta coisa, o sexto item, é você criar realmente um ambiente agradável de trabalho. Eu, por exemplo, eu gosto de arrumar minha casa inteira antes de eu começar a trabalhar. Porque eu lembro que quando eu acordava, eu já começava a trabalhar, tipo assim, a cama tava desarrumada, louça na pia, tava um caos. Eu já tava um caos. Aí trabalhando, aí sei lá, se eu levantava para ir comer alguma coisa, eu começava a juntar os lixos, começava daí limpar. Aí no meio da limpeza eu lembrava que eu tinha que voltar a trabalhar. Então assim, bizarramente virava um caos que eu mesmo estava projetando. Então se você for ver, minha casa agora tá toda arrumada, meu quarto tá arrumado, cama arrumadinha, sem louça para lavar, porque o nosso ambiente, ele vai influenciar, vai interferir como a gente está se sentindo. Então esse externo vai influenciar no interno. Então como que eu vou estar concentrado aqui se o meu externo tá todo desregulado e bagunçado? Então, é importante você fazer isso. E se você tem TDAH, é muito fácil você se distrair com coisas aleatórias que vão aparecendo ser importantes e que, na verdade, não são. Então, crie, de fato, esse ambiente mais agradável aí na área de trabalho. E para rotinas com demandas diferentes, né? Com tarefas de áreas diferentes, como eu falei. Né? Eu sei que nós, empreendedores, a gente tem várias responsabilidades e a gente atende, prospecta, né? Eu como designer projeto, tenho que criar conteúdo, mas qualquer outra área também, se você, sei lá, é psicólogo, se você é arquiteto, nutricionista, enfim, se você empreende, eu acredito que você não faça só uma atividade e é nela que é a sua concentração. Se for, dê graças a Deus. Mas como na maioria dos casos não é, eu sinto que é nessas horas que você talvez pode estar se perdendo e deixando a sua rotina improdutiva e trazendo essa baguncinha aí no seu dia a dia. E aí você pode fazer duas coisas, nenhuma nem outra, ou as duas juntas, vai depender aí. E eu também, lá dentro do Notion, vocês vão entender como que eu organizo isso. Mas você pode estabelecer dias específicos para cada atividade específica. Então, por exemplo, reuniões. Não vou marcar todo dia uma reunião, sendo que durante todo dia eu estou fazendo várias outras coisas. Eu estou atendendo, eu estou projetando, aí tem a reunião, aí tem não sei o quê. O que eu faço? Eu estabeleço um dia único específico para fazer reunião. Então você pode fazer isso para qualquer outra coisa. Então, quero tirar um dia específico para a criação. Quero tirar um dia específico para fazer tal coisa. Porque aí você consegue concentrar tudo aquilo e teu foco fica direcionado. Outra coisa, fazer várias atividades no mesmo dia em períodos específicos. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo mais prático, tá? Em um período de hiperfoco, você pode fazer atividades mais sociais. Então, atender, fazer stories, prospecção, criar conteúdo, falar com fornecedores, enfim, coisas que você precisa ter estímulos externos, vai estar ali em um ambiente mais atordoado, com várias coisas acontecendo. Então, você tira aquele período de hiperfoco inteiro para isso. E aí, no outro período de hiperfoco, você faz atividades que exigem mais concentração, sem estímulos externos. Então, criação de projeto, organização interna da empresa. Então, dentro daquele período de hiperfoco, você não vai estar fazendo coisas sociais, coisas que vão te tirar daquele sentimento de concentração. Então, você pode ir para esses dois caminhos.
Então eu gosto de mesclar, às vezes eu tiro dias específicos para fazer determinadas coisas, ou dentro do meu próprio dia eu faço hiperfocos com direcionamentos diferentes. Com atividades mais sociais e outras com mais concentração. E por isso que é importante você se conhecer, porque você precisa organizar de uma forma que vai funcionar para você. E dentro desse processo é importante você ir fazendo o teste, ver como você vai se adaptar, até de fato encontrar o seu formato ideal de rotina. Por exemplo, se você é mais criativo pela manhã, então deixa para fazer projetos e atividades relacionadas à criação pela manhã. Então, na parte da tarde você vai focar então no atendimento, ou na parte da tarde você pode focar, quer ir para academia, então quer fazer atividades mais sociais. Então de manhã você quer mais uma concentração, à tarde você quer algo mais social e à noite você quer cuidar de você. Entendem que é uma rotina invertida da que eu faço, mas que pode funcionar para você? É isso que você precisa pensar, ir fazendo o teste e ver como você adapta melhor. Tá, Pedro, mas como que eu separo essas atividades no meu dia a dia? Então eu vou dar um exemplo prático aqui, antes de ir também para a ferramenta. Se você é designer, né, eu vou dar um exemplo para nós como designers, e eu quero te ensinar a pensar com inteligência para ter autonomia nessas decisões, tá? Porque nem sempre tudo vai estar, como eu falei, milimetricamente pré-determinado, mas você tem que ter essa clareza para tomar as decisões e separar quando que algo é mais importante, quando que você vai fazer algo todo dia e o que eu faço para mim principalmente. Então, por exemplo, quais são os dias de criação, Pedro? Você separa dias específicos? Pode ser que sim, mas eu percebi que quando eu tirava dias específicos só para criação, eu não ficava sem pegar no meu celular e atender, eu não ficava sem fazer stories, eu não ficava sem fazer outras coisas que eu faço todos os dias. Então o que eu vi? Que pra mim, eu faço todos os dias um pouco de criação, independente do projeto. Então eu escolho um hiperfoco ali do meu dia, ou vários hiperfocos para fazer criação, dependendo da demanda e do prazo de entrega. Então o importante é você ter essa clareza, tá? Eu tenho um prazo tal para tal etapa. Então eu vou colocar dentro desse hiperfoco essas criações desses projetos, porque se eventualmente eu não terminar nesse hiperfoco, eu passo para o próximo, eu passo para outro dia e vai estar dentro da data. Mas sim, todos os dias eu faço criação. Tá, Pedro, quais são os dias de organização interna da empresa? Todos também. Ah, Pedro, eu não posso fazer um dia só, organizar o meu Notion, organizar o financeiro, organizar... Pode, mas eu acho que é muito mais interessante quando tudo está acontecendo, você já vai enraizando essa organização nesses processos. Eventualmente, pode ser que você tire um determinado período, um dia, para organizar coisas gerais, mas essa organização, essa alimentação da ferramenta, essa estrutura para organizar de fato dentro da sua rotina, eu faço todos os dias enquanto está acontecendo. Tá? Então é importante que você também crie essa rotina, porque eu vi que para mim fez total diferença. Tá, Pedro, mas quais são os dias de atendimento e prospecção? Todos também. Então, o que eu faço? Eu separo 2 horários fixos por dia. Um pela manhã e outro pela tarde, tá? Então, não é preciso mais do que isso para você fazer atendimento, gente. Lógico. Ai, Pedro, eu vou entrar só uma vez de manhã e uma vez à tarde? Tá tudo bem. Por quê? Porque você não precisa responder os clientes na hora. Você não precisa estar ali a todo momento. Ele mandou ter que responder na hora. E nada é tão importante para ser urgente, tá? E mais pra frente eu vou explicar para vocês sobre o que é importante e o que é urgente, porque muitas das vezes vocês estão trazendo coisas com urgências que não são importantes. E se você responde pela manhã e pela tarde seu cliente, você está dando o suporte que está sendo pago, o suporte que é esperado por você. Então, digamos que tem um acúmulo de mensagens ali no seu dia, você entra uma vez pela manhã e responde todas, uma vez pela tarde e responde todas, tá mais que suficiente. Agora, se toda hora você ficar entrando ali, tá fazendo trabalho, aí o cliente mandou, volta fazendo negócio. Entende como você mesmo tá dispersando o teu foco? Então, é o que eu faço isso. Eu quero tirar então 2 pela manhã e 2 pela tarde, Pedro. Eu acho muito pouco só. Tudo bem também. O importante é você separar tempos e períodos fixos e que você cumpra com eles, para você não se perder nesse caminho.
Tá, Pedro, mas quais são os dias de reuniões? Então, é o que eu faço. Eu escolho um dia da semana e faço todas as reuniões. E quando você tem vários clientes em etapas diferentes? Tá? Aqui eu estou dando exemplo para quem é designer, mas também que é adaptado e apropriado para qualquer nicho também. O que eu faço? Eu me organizo por prazo de entrega, né, nos dias das etapas que eu tenho. Então, se eu tenho que entregar para a primeira etapa é paleta de cores. Então, eu tenho 7 dias para entregar essa etapa. Dentro disso, eu vou conciliar dentro do meu sistema de organização do Notion, que vocês vão ver, de acordo com o andamento do projeto e a data pré-estipulada. Então, como a gente não consegue cronometrar exatamente o tempo de cada etapa, como eu falei, mesmo tendo uma clareza, uma noção, essa gestão de etapas diferentes com clientes diferentes deve ser feita todos os dias, levando em consideração o que vai ser feito nos próximos dias. Então, eu comecei uma etapa de DNA hoje. Pode ser que eu termine hoje. Então, amanhã eu não vou fazer essa etapa. Eu vou fazer outra etapa ou outra etapa de outro cliente, de acordo com as urgências e datas de entregas. Mas não falo datas de entrega, tipo assim, o meu cliente é para amanhã, eu vou fazer hoje. Não! Eu sempre estou fazendo com antecedência. Se eu tenho 7 dias para cada etapa, desde o primeiro dia eu já começo essa atividade. Não finalizei. Passo para o próximo dia. No próximo dia tem outros projetos de outras coisas. Então eu passo para o próximo. Então quando você tem essa clareza, você consegue organizar nesse sistema ali dentro do Notion para que você consiga ter esse condicionamento de como que as coisas estão andando, se realmente está andando, porque assim você consegue visualizar. E nós, seres humanos, somos muito visuais, eu principalmente. Então lá dentro do Notion vocês vão ver como que vai ficar bem visual e vocês vão conseguir se organizar melhor nisso. Tá, Pedro, mas quais são os dias então que eu estudo? Então eu gosto de escolher um período ali de hiperfoco, que você tem mais energia, tem mais qualidade de absorção, e não estudar mais que 2 horas por dia. Então, por exemplo, no início da tarde, que é o horário que eu tô meio sonolento, eu não gosto de ouvir um podcast. Mas no meu hiperfoco, depois das 6, eu adoro. Aí eu já cansei do ruído marrom. Aí eu coloco um podcast para ouvir. E aí eu vou fazendo outras atividades que eu consigo absorver o que eles estão me falando no podcast e que eu não necessariamente preciso estar prestando atenção com toda a concentração quando eu coloco o ruído marrom na tarde. Então eu gosto de estudar e é importante você não estudar por muito tempo durante o seu dia, até porque senão você não vai conseguir absorver o que você aprende. Tá, Pedro, mas quando eu recebo uma alteração de cliente e muda toda a programação restante? Então isso é legal porque, por exemplo, pode acontecer, acontece sim, mas isso já deve estar dentro do seu processo. Então, por exemplo, eu tenho 3 etapas de entregáveis dentro do meu processo que levam 7 dias cada, então resultam em 21 dias. Porém, no meu contrato, eu estipulo que o projeto entregue é completo até 30 dias. E esses dias são contados, gente, não quando ele demora para responder. Se eu mandei algo para ele hoje, né, isso está dentro do meu contrato. Se ele demorar 3 dias para responder, é só quando ele volta a responder que os dias começam e voltam a ser contabilizados. Então eu tenho 9 dias para fazer os ajustes necessários. Tá? Então não vai atrapalhar na programação, porque isso já está contabilizado. Eu já levo em consideração que um projeto vai levar 30 dias. Mesmo que eu termine com 20, com 15, para mim é 30 dias. Tá, então como que eu faço para organizar quantos clientes posso ter por mês? Sendo bem sincero, eu não limito clientes por mês. O que eu faço? Eu aumento o meu valor caso minha agenda esteja cheia, caso eu esteja com demanda alta. Isso é legal porque você consegue testar novos valores e testar valores mais altos. Foi dessa forma e é dessa forma que eu faço até hoje. Porque eu não gosto dessa ideia de agenda fechada e pode funcionar para algumas pessoas e outras não. O que eu falo que funciona para mim, é o que eu faço, é o que sempre deu certo. Eu organizo de acordo com as demandas que eu tenho. Se eu estou com vários projetos, eu quero entregar isso com qualidade. Financeiramente, está tudo bem, eu já tenho um projeto ali andando por mês. Sei lá, se eu tenho 4 projetos rodando por mês, para mim já está excelente. E se o quinto que vem, eu já aumento o meu orçamento. Se ele fechar e eu tiver que entregar dentro desses 4 também, vai valer a pena porque financeiramente eu estou sendo, né, bem pago.
Então teve vezes que eu assim, aumentei os valores drasticamente, clientes fechavam e aí tá tudo bem, porque aí vai valer a pena, vai fazer sentido. Então eu gosto de fazer isso e é legal que você consegue testar valores mais altos também. Mas cuidado para você também não se tornar um obeso mental. Lembra que eu falei sobre estudar 2 horas por dia? Eu quero que vocês lembrem também que estudar libera dopamina e faz a gente se sentir produtivo, quando na verdade a gente pode estar se enganando e deixando de agir. Então, mais importante do que só estudar é colocar em prática o que você está estudando e você já sabe, porque realmente é o que você colocar em prática que vai trazer os resultados. Lógico que estudar é importante, eu não estou falando que não é importante, o que me trouxe até aqui foi o conhecimento que eu adquiri. Mas acima de estudar e aprender, eu aprendi a ser um fazedor, um executor, porque é só com a execução, mesmo que imperfeita, que a gente alcança os resultados. Porque no fim das contas, é o que eu falei ali, o que não vale, porque no fim das contas o que vale não é o que você sabe, mas o que você faz com isso. Então se atente muito nisso, eu vejo muita gente... tô estudando. Estuda, faz curso pra caralho, faz isso, faz aquele, estuda, mas vai ver, ela não coloca nada em prática. Ela não consegue expressar o tanto de conhecimento e bagagem que ela tem dentro dela por procrastinação, perfeccionismo. E aí, ela fica estudando tanto, e isso vai deixando ela cada vez mais enganada. Porque como eu falei, você tá estudando, tô estudando, tá liberando como se você tivesse... sendo produtivo. Só que na verdade não tá, porque estudar por estudar somente não vai trazer os resultados. Então, nesse processo, eu também preciso que você entenda que vai acontecer imprevisto e que dentro do seu dia você tem que separar determinados períodos, igual eu tenho ali dentro dos meus intervalos, períodos maiores, para resolver tarefas que não estavam dentro da minha rotina e possam surgir. Então, o grande problema é quando você fica aí rolando seu Instagram por horas e horas. Você fala assim, vou fazer um stories. Aí você entra no seu Instagram, antes de fazer stories, rola, faz um story. Aí quando foi ver, você ficou 2 horas e fez um stories. Ou você vai lá atender o cliente no WhatsApp, responde ele bonitinho, quando vai ver, tá mandando áudio pros amigos, falando com a família. Então, imprevistos vão acontecer, mas você concorda comigo que às vezes não tá te faltando tempo para resolver os imprevistos. Você está usando esse tempo para fazer outras coisas que não são mais importantes do que os imprevistos que podem acontecer. Então, hoje, antes de gravar a aula, eu tive coisas que não estavam na minha rotina e eu não consegui começar exatamente no horário que eu comecei. Mas, por que eu não me atrasei? Porque eu consegui estabelecer esses intervalos ali, onde eu resolvi essas pendências que eu precisava resolver, precisava ser agora, ou seja, elas eram urgentes. Então, se elas eram importantes nesse momento a serem feitas, eu fiz antes de começar. Mas porque eu tenho esses mini espaços e espaços durante o meu dia, onde eu faço isso com clareza. Então, é muito importante você ter isso como entendimento, porque no final das contas, você está criando seus próprios problemas na maioria das vezes. E quando eu falo isso, você tá desperdiçando seu tempo fazendo outras coisas que não sejam deixar aquele tempo livre para fazer as coisas que vão dar os resultados que você quer. E eu gosto também de trabalhar com recompensas, tá? Então, se você cumpre todas as tarefas ali do seu dia, vai descansar ou fazer qualquer outra coisa que não seja trabalho. Se presenteie com tempo livre para fazer o que você quiser. Porque muitas das vezes, como tudo realmente depende de nós, empreendedores, a gente desaprende a estabelecer limites e se sente de fato improdutivo, mesmo fazendo tudo que no dia lhe foi proposto. Então, lembra que eu falei que às vezes eu colocava coisas demais, fazia pela metade e me sentia improdutivo? Às vezes eu coloco menos, coloco menos, e como eu completei tudo, eu falo, será que não foi pouco? E não, quando você tem clareza disso, você entende que não. Porque talvez essa autocobrança de achar que você sempre pode entregar mais. Terminei, não, vou fazer novas atividades. Tenho aquilo para fazer amanhã, já vou fazer hoje. Você vai preenchendo o seu dia com mais tarefas que vão te levando a uma exaustão, a um burnout. E isso, com o passar do tempo, não é saudável. Então, se recompense, dê esse tempo livre, faça o que você quiser depois do que você já cumpriu durante o seu dia. Porque você tem inteligência de que aquelas atividades
elas exigiam muito de você. Então, por exemplo, hoje eu tenho como atividade gravar 3 aulas que são longas. Dentro dessas 3 aulas também eu tenho que gravar outras que são takes iniciais. Então, eu sei que são coisas que vão levar tempo. Pode ser que eu termine antes do prazo, mas eu não vou colocar nenhuma outra tarefa, porque eu realmente coloquei isso como fazer isso. Se eu terminar isso hoje, meu Deus, meu dia foi muito produtivo. Então eu vou me recompensar depois. Então tem esse pensamento durante a sua rotina para você também se recompensar. Você também precisa criar o hábito de ser pontual. Eu sempre fui uma pessoa pontual desde criança. Eu realmente me sinto ansioso quando eu atraso, sério, gente, tipo, é algo assim, bizarramente. E isso me fez muito mal. É algo que eu trabalho, assim, até hoje. Hoje em dia eu não fico mal, ansioso, assim. Só que, por outro lado, foi muito bom porque eu me tornei uma pessoa pontual, executora, eu cumpro com os meus compromissos. Então, isso profissionalmente falando, com certeza me dá um know-how de execução e clareza, assertividade e compromisso mesmo, que traz resultados. Então, eu também quero te propor para você, se você não é uma pessoa que tem o hábito de ser pontual e às vezes fala assim, eu não consigo, eu não sou assim. Não é, gente. Isso é adquirido com o tempo, tá? É uma habilidade. Você não nasceu assim. Então, começa a praticar para tudo. Coisas pessoais, coisas profissionais, que com o tempo você vai adquirindo isso, vai vendo como isso também dá diferença nos seus resultados. Quando eu falo pontual, é isso, tipo assim, despertou meu celular hiperfoco, eu venho e vou fazer. Porque realmente, gente, sem responsabilidade com os compromissos, a desordem vai virar rotina. E como eu disse, as prioridades não necessariamente são urgências. Eu tenho essa frase aqui que eu acho bem legal, que fala: tudo aquilo que algum lazarento diz ser urgente, sempre é algo que algum outro panaca deixou de fazer em tempo hábil e quer que você se vire para fazer em tempo recorde. E qual que é a diferença do que é urgente e o que é importante? Então a urgência ela está ligada ao tempo, ao prazo de execução, né, de início ali da tarefa. Então uma tarefa ela pode ser mais urgente ou menos urgente, dependendo do prazo que ela tem. Então urgência tem a ver ali com prazo, com a demanda de entrega. Importância é o quanto aquela tarefa irá agregar para se atingir os nossos objetivos profissionais ou pessoais, que vai depender de cada tarefa. Então, o nosso foco tem que ser nas coisas importantes, porque são as coisas importantes que vão trazer os resultados que a gente quer. Muitas das vezes, você talvez tenha passado o seu dia apagando incêndio e fazendo coisas que são urgentes. Mas será que essas coisas urgentes, elas são realmente importantes? Então aqui eu trouxe um quadro para vocês terem isso com mais clareza e saberem quais decisões tomarem quando isso surge durante o seu dia. Então se você tem algo que é importante, mas não é urgente, ou seja, eu sei que eu preciso criar a copy da página de vendas deste curso. Eu sei que é importante, eu vou precisar fazer, mas o lançamento não é amanhã. Então não é urgente. Então eu decidi um prazo de quando eu vou fazer. Então eu não estou preocupado com isso agora porque não é urgente. Tá, quando é importante e é urgente. Então eu sei que é importante fazer a copy, é urgente, é para amanhã. Eu vou lá e faço. Então vai ter coisas que realmente vão ser urgentes, eu vou ter que fazer, que foi o que eu fiz hoje também antes de gravar as aulas. Eu fui lá e fiz. Então não é importante e também não é urgente. Faz mais tarde, né? Faz outra hora, porque se realmente não é tão importante nem tão urgente, não tem por que você fazer agora. Se é urgente, mas não é tão importante, delegue para outra pessoa. Porque às vezes você está realmente querendo dar conta de tudo e fazendo tudo que na tua cabeça é urgente, mas realmente não é importante e outra pessoa podia estar fazendo no seu lugar. Então pense sempre assim, nem tudo que é urgente é importante. Para tudo que acontece no meu dia, e parece que é urgente, eu penso assim, daqui 5 anos, isso que parece ser urgente, vai ter alguma importância na minha vida? Se a resposta for não, então não é tão importante assim. Porque realmente coisas que a gente faz
e vão de fato a longo prazo ser importantes pra gente, são coisas que são importantes. Agora, às vezes você tem se desdobrado e dado mais importância para as coisas urgentes do que o que realmente é importante na sua rotina. Isso também me trouxe muito mais paz para resolver pepinos, coisas, problemas, e não deixar isso me interferir, porque eventualmente eu sei que acontece e aí eu prefiro resolver, levando em consideração se realmente é urgente ou é importante, se eu posso fazer ou outra pessoa pode fazer, e eu consigo ter minhas ações com muito mais inteligência financeira, pensando a longo prazo, e não, né, virando de ponta cabeça para baixo para resolver coisas urgentes todos os dias. E não existe CNPJ forte com CPF fraco. Eu preciso que você entenda que cuidar de você também é cuidar da sua empresa, tá? Quando eu acordava, já começava a trabalhar antes de me cuidar, eu realmente me sentia exausto, ficava arrastando, e mesmo dormindo ali 8 horas por dia, como eu falei, eu engordei, eu tinha autoestima embaixo, eu não aparecia nos stories, eu não tinha confiança para vender. Entendem como tudo isso afetou diretamente a minha empresa e o meu CNPJ? E tudo isso, todo esse jogo virou quando eu comecei a me cuidar, porque a mudança lá foi de dentro para fora. Então, quando a gente se sente bonito, atraente, fisicamente, lógico que é legal, mas além disso eu passei a ter mais motivação, eu passei a ter mais disposição, mais autoconfiança, mais disciplina para colocar essa minha rotina em ação. Porque, por exemplo, uma vez que eu vou para academia e eu cumpro com aquela obrigação, e quando eu falo academia, não estou falando para você ir malhar. Qualquer coisa que vai fazer você cuidar de você, e sim, exercício é importante para a saúde, independente se é academia, se é crossfit, se é caminhada, se é esporte, se é qualquer outra coisa. Quando eu vou para academia, eu executo a ação, automaticamente eu sinto que eu já venci algo no meu dia. Isso libera hormônios e coisas muito boas para o nosso corpo. E aí meu dia tende a ser diferente, tende a ter outra energia. Então eu tô pra cima, eu tô disposto, tô me sentindo bonito, tô saudável. Entende como é um ciclo que vai interferindo os outros? Então de quebra eu também tô, além de me sentir bonito, me sentir, como eu falei, conseguir ter confiança para vender e várias outras coisas, eu tô cuidando da minha saúde. Porque eu realmente quero ser rico para viver uma vida abundante e com saúde, para aproveitar a minha riqueza. Do que adianta você se matar trabalhando, não cuidar de você, não ter saúde, conquistar aí um patrimônio incrível e morrer do dia pra noite? Então, de verdade, eu sei que pode ser pesado assim, mas eu tô falando de coração porque isso mudou totalmente também. E eu sei que não adianta eu te entregar um template, te mostrar tudo aqui, se você não tá cuidando primeiro de você, antes de tudo isso estar acontecendo. E agora eu quero passar um exercício antes pra gente ir pro primeiro painel do Notion, onde eu vou entrar lá dentro mesmo e mostrar na prática. Mas antes eu quero que vocês façam esse exercício, porque lá dentro vocês vão entender e vão saber onde preencher. Eu quero que vocês listem os compromissos diários que vocês fazem todos os dias. E aqui eu coloquei os que eu tenho como compromisso todos os dias. Então eu faço afirmações pela manhã, eu respondo os clientes pela manhã, eu verifico os e-mails, eu verifico o painel de rotinas da equipe, eu respondo os comentários da QIFI, faço afirmações pela tarde, respondo os clientes à tarde e faço afirmações à noite. E aí eu quero que você também liste os compromissos fixos que você tem toda semana. Então eu coloquei os meus. Tenho aula de ukulele, eu coloco horário. Eu tenho personal, coloco horário. Tem altinha, coloco horário. Aí tem outro dia da semana que eu tenho personal de novo. Eu repito e faço a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado. Mesmo que eu faça a mesma atividade várias vezes durante a semana, eu vou colocar todas as atividades que eu faço com a quantidade específica delas aqui. Então, caminhada ao ar livre eu faço uma vez por semana pelo menos. Então, eu coloquei uma vez aqui. Então, eu quero que vocês façam esse exercício. Depois, lá dentro do Notion, vocês vão entender com mais clareza. Mas é legal que vocês já cheguem lá com tudo isso listado, porque daí na hora que vocês colocar em prática e visualizar, vocês vão falar assim, meu Deus, como isso é prático, como isso realmente vai fazer eu entender se eu tô fazendo ou não tô fazendo, entender se falta alguma coisa ou não falta, e sim, basicamente façam
e a gente se vê na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e até mais. Então, vindo aqui para o aplicativo, para você parar de procrastinar e não ficar entrando no Instagram, o que eu uso é esse app Block. Tem vários outros aplicativos que também cumprem com essa função. Ele tem a versão paga, a versão gratuita. Essa é a versão gratuita, tá? Quando você faz o cadastro ali, ele vai pedir para você assinar o plano, mas é só você clicar no xizinho lá em cima que não precisa. E aí a gente vem basicamente aqui, ó, onde eu gosto de, nesses hiperfocos, não poder entrar no Instagram e nas redes sociais. Então aqui ele fala, ó, modo de bloqueio, eu quero lista de bloqueios. E aí ele vai perguntar para mim o que eu quero bloquear. Então eu coloco aqui as redes sociais, ó, e automaticamente já vai aparecer todas. Como eu tô com o meu Instagram desinstalado, não apareceu, mas vai aparecer para você. Aqui a gente consegue também cronometrar o tempo que eu quero. Então, se eu quero só um intervalo de 40 minutos, o que eu faço? Então, ó, já está ali na data. Eu quero, agora vão ser 4h53. Então, eu posso colocar, como eu mostrei para vocês, ó, consigo trocar aqui, consigo trocar aqui. Então, digamos que eu vou começar o meu hiperfoco às 5 horas e quero que dure até às 5h40. Ó, 5h40. 40 minutos. Dessa forma, eu venho aqui em salvar, venho aqui em continuar, e aí eu venho aqui, ó, criar. Quando eu criei, automaticamente, assim que der este horário, você não vai conseguir mais entrar nas redes sociais ali que já estão bloqueadas neste tempo. Então, por mais que você pegue seu celular e tenta entrar ali no Instagram para procrastinar, para ficar ali fuçando a vida dos outros, dessa forma você não vai poder. E aí é legal que você consegue, por aqui, agendar o horário específico que você quer que ele bloqueie esses aplicativos. E aí lá dentro você também consegue selecionar quais aplicativos você quer bloquear.